não só na Grécia, mas em Portugal, na Espanha, na Irlanda. Na Irlanda nós tivemos, inclusive, a criação de uma comissão de auditoria popular da dívida. Na Islândia, 2 plebiscitos sociais, populares, votaram pelo não pagamento da dívida para salvar bancos. Parlamentares vieram a público para referendar e aprovar essa resposta da cidadania nesses plebiscitos, nesses referendos populares. Enfim, nós estamos vendo uma ebulição social, uma conscientização de que não é possível sacrificar o povo da maneira como ele está sendo sacrificado para transferir recursos públicos para o setor financeiro privado. Eles estão seguindo os passos da auditoria cidadã e da auditoria oficial do Equador, porque o Equador mostrou na prática que o mercado financeiro sabe das irregularidades. Tanto é que aceitou e entregou os títulos quando o Rafael Correa fez a proposta soberana de honrar no máximo 25% de um grupo de títulos, 30% de outro, diante das tremendas ilegalidades e irregularidades que a auditoria oficial naquele país comprovou. Fica muito clara a transferência de recursos do setor público para a iniciativa privada. E hoje, aquela questão que você perguntava do risco dessa crise atingir o Brasil, já estão sendo criados mecanismos para transferir essa crise para o Brasil. A gente vê isso muito claro quando analisamos, por exemplo, a lei de regulamentação do pré-sal. O fundo do pré-sal, que vai ser um fundo trilionário, está lá no artigo da lei que os investimentos do fundo do pré-sal serão feitos preferencialmente em ativos internacionais. E quais são os ativos internacionais que estão aí disponíveis? São exatamente os papéis podres, que a grande imprensa chama de ativos tóxicos. Será que o nosso fundo do pré-sal vai virar o receptáculo desses papéis? Não é? Então nós estamos assistindo a essa entrada constante de dólares aqui no Brasil, sem controle de capitais, que estão sendo trocadas por títulos da dívida interna brasileira, que pagam as maiores taxas de juros do mundo. Então, nós já temos uma dívida interna de 2,5 trilhões no mundo. Então, quando a gente fala, mas a dívida nos Estados Unidos já supera o PIB, sim, mas quanto eles pagam de juros sobre essa dívida? Quase nada. E o mundo inteiro, a média de juros no mundo inteiro está muito próximo de zero. E a taxa básica no Brasil já atinge 12%, já subiu 3 vezes em poucos dias de governo Dilma. E o setor financeiro ainda fala que tem que subir juros para controlar a inflação. Quando nós sabemos que a inflação brasileira ela é provocada principalmente pelo reajuste das tarifas públicas. A tarifa de transporte, o próprio preço da gasolina, o preço da energia, da telefonia, que são preços que se transformam em custos que vão afetar todos os bens e serviços oferecidos à sociedade. A divulgação de informações mascaradas para a sociedade. A divulgação, por exemplo, de que essa entrada de dólar aqui no país significa que o Brasil está sendo muito atrativo para investimentos externos. Quando, na verdade, o Brasil está sendo muito generoso em transformar uma moeda que está em queda no mundo inteiro, porque todo mundo sabe que da emissão de dólar sem lastro, e o Brasil está trocando esses dólares por título da dívida que paga os maiores juros do mundo. Então não é bem assim. Por exemplo, os 50 milhões de brasileiros que estão contentes agora com a Bolsa Família, porque antes eles não tinham nem isso. Agora eles têm uma Bolsa Família, mas a realidade deles não se modificou. Essa Bolsa Família pode ser considerada uma pequena esmola diante do que eles têm direito
direito ao emprego, o direito a uma formação, educação, o direito à saúde, à assistência, previdência, o direito até ao lazer está previsto na Constituição. E a Bolsa Família, evidentemente, não chega perto dessa cobertura que a nossa Constituição prevê. Esse é um ponto. Por outro lado, há uma sensação ilusória de que a vida está muito melhor. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empregada doméstica que há 20, 30 anos atrás tinha acesso a eletrodomésticos na casa que ela trabalhava, mas que na casa dela dificilmente ela teria. Hoje, com isenções focalizadas para certos tipos de produtos, você consegue comprar um liquidificador por 20 e poucos reais, o ferro elétrico, e depois os índices que vão medir a pobreza consideram que quem tem um determinado número de eletrodomésticos em casa já não é pobre. Até aquele mendigo que ganha uma esmola e vai comprar um pacote de macarrão, ele é contribuinte, porque os impostos indiretos estão invisíveis em tudo que consumimos, desde a hora em que acordamos, ligamos a luz elétrica, abrimos a torneira, pegamos um ônibus, qualquer alimento que compramos, qualquer item de vestuário, todos os itens têm tributos embutidos, de tal forma que a carga tributária brasileira hoje, ela é composta principalmente por tributos indiretos, que respondem por cerca de 64% da arrecadação. Então, essa sociedade que paga tributos, ela tem direitos sociais. E o desconhecimento desses direitos faz com que essa mesma sociedade, que entra no financiamento de uma casa e paga juros altíssimos, que entra no financiamento estudantil, que recebe uma Bolsa Família, que compra produtos baratos, ela acaba ficando contente porque ela não tem conhecimento do que ela tem direito a ter e de que o país poderia proporcionar a ela se não houvesse um desvio tremendo de riquezas do setor público para o setor financeiro privado, e o mecanismo que tem sido usado para fazer essa transferência é exatamente o processo de endividamento público, não é? Que transferiu não só as nossas riquezas financeiras, mas o nosso patrimônio. Juntar tudo que eu pude aprender em 29 anos que eu fui auditora da Receita e colocar toda essa técnica à disposição de uma luta cidadã. Convidados a participar da Auditoria Cidadã, entrando na nossa página www.auditoriacidadã.org.br. Todos os dados que nós temos lá podem ser usados, todas as informações que nós produzimos podem ser reproduzidas sem direito autoral. O que a gente quer é que a informação chegue às pessoas, à sociedade, que todos se apoderem dessas informações e ajudem a multiplicar e ajudem a divulgar e transformar a nossa realidade. Tá, ela é muito importante porque ela é bem instrutiva pela questão de uma criação de uma consciência que é necessária, pelo menos grande parte envolvendo todos os ramos, né, de política pública, a nossa questão mesmo em direito, essa verificação da regularidade, o efetivo cumprimento, né, dos deveres legais com relação à transparência pública dessa relação financeira. Então a palestra ela foi bem clara, foi bem objetiva, apresentou ali bem didaticamente toda essa questão, essa problemática nacional envolvida a questão financeira, né, do Brasil, e comove bastante porque a gente tem uma noção de como é essa máquina financeira, só que pelo que é apresentado pela mídia. Então a mídia, como ela tem interesses políticos,
políticos, privados, ela não mostra como realmente isso funciona. Então a gente é como se a gente tivesse uma maquiagem da política nacional, do sistema financeiro. Então essa palestra foi importantíssima porque ela nos abriu uma nova visão, uma nova perspectiva e acrescentou valores assim que nós temos que batalhar para que seja cumprido e que seja efetivamente corrigido, tirado essa maquiagem do sistema financeiro. Seja através do Instituto Reage aqui da doutora Clair, que é uma lutadora, eu tenho uma grande honra de ser amiga dessa batalhadora, né, que desde os tempos da ditadura também está doando a sua vida aí em defesa dos direitos humanos no nosso país. Muito obrigada. Mais uma vez agradecendo a professora, a doutora Clair.